Olá, meu nome é Marcos Simões, mais um vídeo da Influência Pilates e Biomecânica. Nesses vídeos veremos uma anatomia extremamente detalhada, uma referência biomecânica voltada para análise articular no exercício físico. Então os objetivos desses vídeos é transcender o que acontece hoje em dia quanto à análise somente muscular. Os vídeos de hoje em dia vislumbram sempre um detalhamento da ação muscular e deixam de lado a avaliação e o comprometimento das estruturas articulares realizadas durante o exercício físico. Então, eu gostaria, antes de tudo, de agradecer à Academia V-Sport Gold e agradecer à profissional Michele Henrique, que me ajudará na gravação desses exercícios. Então, vamos começar a análise biomecânica nesse exercício chamado agachamento hack. Antes de começar essa análise biomecânica, vamos entender a classificação desse exercício. O agachamento hack é um exercício de cadeia cinética fechada de membros inferiores. Isso implica em um trabalho de tríplice flexão. Temos uma flexão de quadril, flexão do joelho e uma flexão na articulação dos pés. Além de ser um exercício de tríplice flexão, o agachamento hack é um exercício que promove uma compressão axial da coluna vertebral. E aí temos que fazer a referência, antes de qualquer análise, na forma descrita por Capangé em sua obra Fisiologia Articular, que conseguiu, através de fórmulas, mensurar o quanto sua coluna vertebral consegue assimilar de compressão axial. Nessa fórmula, ele faz a seguinte alusão, que a capacidade que sua coluna tem de resistência frente a forças de compressão axial é igual ao quadrado de número de curvaturas mais 1. Ou seja, de maneira bem rápida, se presumirmos a existência de 3 curvaturas, a lombar, a torácica e a cervical, e colocarmos essas 3 curvaturas na fórmula, 3 ao quadrado 9 com mais 1, 10. Então, uma coluna com as 3 curvaturas apresenta 10 unidades de resistência frente à compressão axial. Mas olha que importante, se retirarmos uma única curvatura e colocarmos na fórmula, teremos 2 ao quadrado 4 com mais 1, 5. Então, a retificação de uma única curvatura traz agora para a fórmula apenas 5 unidades de resistência. Ou seja, se você, durante o exercício de compressão axial, comete o erro de retificação de uma curvatura, você diminui 50% a capacidade que sua coluna tem de resistir a forças de compressão axial. Falando em agachamento hack, infelizmente essa retificação acontece de forma extremamente comum na articulação lombopélvica e de maneira secundária e não muito corrigida na articulação da cervical. Então, quando você realiza um exercício, você tem que transcender aquela análise apenas muscular. A minha pergunta fica no seguinte sentido: você realmente conhece o que você está fazendo com o seu corpo ou com o corpo do seu aluno? O objetivo desse vídeo é justamente esse: trazer um detalhamento biomecânico máximo, analisando todas as articulações envolvidas direta e indiretamente, e assim realizarmos e darmos a execução o mais perfeita possível. Então vamos começar a análise quanto à região pélvica. Então, pensando na posição da pelve. Como já falado, todo exercício de compressão axial deve ser envolvido com a manutenção das 3 curvaturas lombares, das 3 curvaturas vertebrais. Então aqui,
obrigatoriamente o trabalho tem que ser na neutralidade de pelve. Já vimos lá nos nossos vídeos anteriores a definição de pelve neutra. Infelizmente, é muito erroneamente orientado uma retificação da coluna lombar na execução desse exercício, o que não tem lógica, pois é um exercício de compressão axial e ele deve ser feito na neutralidade de pelve, certo? Então essa é a primeira situação. Então quando a gente pensa em neutralidade da pelve, a gente trabalha nessa posição por dois motivos específicos. Primeiro, a fisiologia do disco intervertebral. Então, também em vídeos já gravados disponíveis no nosso site, demos lá uma noção completa sobre a fisiologia do disco intervertebral. De forma resumida, quando você retifica a coluna lombar, você aumenta de 4 a 7 vezes a pressão que o núcleo pulposo exerce sobre as fibras do anel fibroso. Isso vai destruindo as fibras do anel fibroso e o núcleo, que então deveria se encontrar no centro do disco intervertebral, começa a se movimentar. E isso não é interessante, porque isso é chamado de protusão discal, e se esse mecanismo tiver a sua continuidade, isso pode evoluir para uma hérnia discal. Então, maiores detalhes sobre a fisiologia do disco intervertebral você encontra em aulas disponíveis no nosso site. Segundo motivo do porquê se trabalhar com neutralidade da pelve. Para você entender esse segundo motivo, você tem que conhecer os ligamentos do quadril. 3 ligamentos são responsáveis por oferecer a estabilidade da cabeça do fêmur contra o acetábulo. São eles ligamento de Bertin, e esse ligamento de Bertin tem 2 corpos, o corpo superior e o inferior, o ligamento pubofemoral e o ligamento isquiofemoral. De forma prática, quando você se encontra na neutralidade de pelve, nós temos a tensão fisiológica desses ligamentos. Ou seja, eles oferecem estabilidade para a cabeça do fêmur. Quando você vem para a retroversão de pelve, você aumenta em demasia a tensão desses ligamentos. E eles acabam interferindo até na movimentação dessa cabeça do fêmur. Então, não trabalhamos na retroversão da pelve em razão do aumento de pressão que o núcleo pulposo exerce nos anéis fibrosos e também não trabalhamos aqui pelo aumento demasiado de tensão nos ligamentos do quadril. Então, acabamos de ver o motivo de não se trabalhar na retroversão. Por que, então, também não trabalhar numa antiversão de pelve? Na antiversão de pelve, temos uma situação de tendência de espondilolistese, que é um deslocamento anterior de uma vértebra em relação à outra. O outro motivo é que em antiversão pélvica, nós temos a distensão dos ligamentos do quadril. Ou seja, aqueles ligamentos que antes deveriam oferecer estabilidade para a cabeça do fêmur, agora não mais estão tensos e não mais oferecem estabilidade para tal articulação. Então, obrigatoriamente trabalhamos na neutralidade. A neutralidade é quando você tem as espinhas ilíacas anterosuperiores e o púbis no mesmo plano horizontal. Isso te dá uma percepção sensorial de um contato sacral contra a base do equipamento e não do apoio lombar contra o equipamento. Então aqui detalhamos a posição da pelve e explicamos de maneira sucinta o porquê se trabalhar na neutralidade de pelve. Agora, lá no início do exercício, demos a fórmula
de resistência da coluna frente a forças de compressão axial. Então, a retificação de uma única curvatura diminui 50% a resistência que a sua coluna tem frente a essa força de compressão. Então, se você comete o erro de manter a sua pelve alinhada, mas em contrapartida abre mão da posição da cervical, você também está trazendo uma situação errônea para essa coluna vertebral. Quanto à sua cervical, nós temos que pensar no equilíbrio entre o atlas e o osso occipital. Esse equilíbrio a gente consegue na seguinte posição. Se eu pegar o bordo superior do conduto auditivo externo, esse bordo superior do conduto auditivo externo tem que estar alinhado com a espinha nasal. Nessa posição, eu tenho um equilíbrio, um ponto de equilíbrio que o seu occipital, que o seu crânio está fazendo sobre a massa superior do atlas. E nessa posição eu tenho, em consequência do equilíbrio atlanto-occipital, um equilíbrio das demais articulações cervicais. Então aqui você promove a neutralidade de pelve e aqui você também promove a neutralidade cervical. Hoje em dia é muito comum o aparecimento de hérnia cervical em razão da sempre posição de flexão da cervical. Então aqui a flexão da cervical não vai te auxiliar em nada o movimento. Pelo contrário, vai tirar todo o alinhamento estrutural dessa coluna. Então tenha o cuidado de manter a neutralidade de pelve e a neutralidade de cervical, certo? Agora a gente vai começar a fazer o exercício propriamente dito. E vamos analisar esse movimento de diversas maneiras. A primeira noção que nós vamos ter é em relação ao comportamento meniscal durante esse movimento. Então, eu vou pedir para a Michele se colocar na posição de execução e assim vamos começar a realizar umas 8, 10 repetições e vou detalhar a questão meniscal durante o exercício. Então, vamos lembrar da pelve, vamos lembrar da cervical e vamos começar a analisar o exercício. Vou pedir para a Michele iniciar o exercício lá da flexão do joelho. Então, vem para a flexão. Pode descer um pouquinho mais e parar. Então aqui, quando ela realiza a força de quadríceps e consequentemente, como é tríplice flexão, a força de glúteo e de isquio, você tem a fase de subida do movimento, ok? Isso é nítido e claro. Mas a análise que eu quero fazer é quanto aos meniscos. Então vimos lá na nossa aula teórica que toda a ação quadricipital promove um ascenso patelar. Quando essa patela sobe, nós temos tanto a tensão das asas menisco-patelares quanto a tensão do ligamento jugal ou transverso. E são essas duas tensões que então direcionam os meniscos para frente. Então, em toda a extensão do joelho, os meniscos avançam. Isso é o que a gente espera fisiologicamente. Já na flexão, os meniscos retrocedem para oferecer a congruência entre o fêmur e a tíbia. Então aqui, quando você produz o movimento de extensão do joelho, você tem a garantia de que o menisco está indo para frente, está avançando, certo? Tá. A primeira análise que a gente tem que fazer aqui é quanto à velocidade de execução. Por quê? Um dos mecanismos de lesão meniscal é quando esse menisco, o movimento meniscal,
não consegue acompanhar a velocidade do deslocamento entre as superfícies ósseas. Então, se você produz um movimento com velocidade controlada, o menisco tem condição de acompanhar a movimentação. Então, aqui na nossa análise, a flexão do joelho, o menisco retrocedeu, na extensão ele avançou. Então, ele está querendo acompanhar o movimento entre essas superfícies ósseas. Se você acelera essa execução em demasia, o menisco pode ter dificuldade em acompanhar tal estrutura óssea. Pedir para a Michelle estacionar um pouquinho, voltar lá para cima e vamos prender o equipamento. Então, a primeira situação é entender que os meniscos apresentam movimentos. Na extensão do joelho, esses meniscos avançam, na flexão eles retrocedem. Agora, se você coloca na execução um componente de velocidade muito acentuado, esse menisco pode ter uma dificuldade de acompanhar o movimento entre essas superfícies ósseas. Segundo ponto, tudo bem que quando você realiza a extensão, quem realiza essa extensão é o quadríceps. E o quadríceps possui a ação de ascenso da patela. E o ascenso patelar promove a tensão nas asas menisco-patelares e no ligamento jugal, direcionando esse menisco para frente. Agora, nós vimos lá na nossa aula teórica que quem retrocede os meniscos são dois músculos flexores do joelho, isquiotibiais e poplíteos. Só que, se você parar para analisar esse movimento de flexão, a flexão aqui não está sendo realizada pelos isquiotibiais nem pelo poplíteo. A flexão está sendo realizada na fase excêntrica do quadríceps. Isso pode ser traduzido para a gente como uma dificuldade do menisco retroceder. Então, você de maneira nenhuma nesse exercício pode trazer o componente de velocidade na flexão. Por quê? Porque essa flexão não está sendo feita pelos flexores. E os flexores que retrocedem os meniscos. Notoriamente, essa flexão ela é realizada pela ação excêntrica do quadríceps. E a ação excêntrica do quadríceps não vai retroceder o menisco. Então, esse entendimento é de extrema importância, porque aqui você pode ter uma lesão meniscal em relação à velocidade de execução, sem esse prévio conhecimento sobre o que direciona o menisco para frente e o que retrocede esse menisco, certo? A segunda análise agora, a gente vai fazer uma análise quanto ao ângulo de movimento, pensando na articulação fêmuro-patelar. Então, nessa primeira análise, vimos o componente meniscal, vimos que esses meniscos ou avançam ou retrocedem, avançam sempre na extensão do joelho, retrocedem sempre na flexão do joelho. Deve haver um controle sobre a velocidade para que esses meniscos acompanhem a velocidade das superfícies ósseas. E principalmente um controle sobre a velocidade na fase de flexão, porque na flexão o menisco tem que retroceder. Mas lembre, a fase de flexão no agachamento rack não é realizada pelos isquiotibiais e pelos poplíteos, e sim pela ação excêntrica do quadríceps. Então o menisco vai ter dificuldade para retroceder. Então, se você flexiona com alta velocidade, o menisco não retrocede, ele se vê preso entre as superfícies ósseas e isso vai causando uma lesão meniscal. Então, continuando nossa análise biomecânica, vamos agora entender o comportamento na articulação fêmuro-patelar durante a execução do movimento. Para isso, vamos lembrar lá da nossa aula de análise vetorial do quadríceps. Lembrando que o quadríceps possui um componente de coaptação
da patela no fêmur. Então, quanto maior a tensão no quadríceps, maior a coaptação da patela contra o fêmur. Agora entenda, existe uma diferença entre coaptação e compressão patelar. Então esse quadríceps tem que ser um quadríceps forte e alongado, porque nós queremos a tensão da força e não a tensão do encurtamento muscular. Vamos pedir para a Michele começar a realizar o exercício e vamos identificar aqui a posição que a patela está sendo desgastada durante o movimento. Então agora, com o joelho em extensão, nós temos o contato inferior da patela na tróclea femoral. Iniciando o movimento, num ângulo já de 30 graus, nós temos a parte média da patela em contato com a tróclea femoral. E a partir desses 30 graus, a patela entra em contato com a sua parte inferior na incisura intercondiliana. Então vai iniciando o movimento, Michele, vamos realizar umas 8, 10 vezes. E a nossa análise é a seguinte aqui nessa articulação. Quanto maior o ângulo de flexão do joelho, maior a coaptação da patela na superfície femoral. Agora, se você pega uma pessoa que tem encurtamento severo do quadríceps e submete essa pessoa à execução do agachamento rack, não só falamos mais em coaptação articular, mas sim em compressão articular. Existe aqui uma compressão severa da face articular da patela, tanto na tróclea femoral, quanto na incisura intercondiliana. Então é por isso que existem alguns protocolos que vislumbram um ângulo máximo de 30 graus de movimento. Porque nos 30 graus de movimento, você não tem o comprometimento inteiro da face posterior patelar. E isso, de uma certa maneira, pode ajudar a prevenir lesões. Mas se não houver componente de encurtamento quadricipital, essa flexão até 90 graus ou um pouquinho mais acentuada de 90 graus, ela pode ser de não tão negativa assim, ok? Então aqui, pode parar um pouquinho, Michele. Aqui é a nossa análise quanto à articulação fêmuro-patelar. Só que é um exercício de cadeia cinética fechada. E agora a gente tem que fazer uma análise também quanto aos ligamentos laterais do joelho. Lembrando de forma bem sucinta, a partir de 30 graus de flexão do joelho, os ligamentos laterais se distendem. E vamos lembrar que esses ligamentos laterais oferecem a estabilização lateral para o seu joelho. Então, algumas pessoas, quando executam o movimento, acabam compensando ou com uma situação de adução e valgo ou de abdução e varo. Isso pode ter origem tanto em músculos que têm origem na pelve, quanto até mesmo na articulação talo-calcâneo. Já já a gente vai esmiuçar essas condições de ligamentos e músculos. Então eu vou pedir para a Michele iniciar o movimento, partindo da extensão e chegando até 30 graus. Nessa posição de 30 graus eu já tenho a distensão dos ligamentos laterais. Eles não mais oferecem a estabilidade lateral do joelho. Agora você só tem os componentes ativos, que são os músculos, que a gente chama de músculos de compartimento lateral ou músculos de compartimento medial. No compartimento lateral, nós temos os músculos da banda de Maiciat, que são
porção superficial do glúteo máximo e tensor da fáscia lata, e na parte interna aqui os músculos da pata de ganso. Então, quando você realiza o movimento, essa patela ela tem que ser direcionada para o segundo dedo. Se você tem um desequilíbrio entre esses músculos de compartimento medial e lateral, você não terá o direcionamento correto da patela com o segundo dedo e haverá assim um sistema de ou comportamento lateral ou comportamento de compensação medial. E deveríamos fazer ele na neutralidade, no alinhamento patela segundo dedo. Para um pouquinho ali em cima, Michele, por favor. Então, quanto aos ligamentos laterais, a partir de 30 graus eles se distendem, não mais oferecem estabilidade. Então você pode ter ou uma compensação de abertura ou uma compensação de fechamento. Isso no nosso curso você aprende a controlar tal situação, promovendo exercícios de fortalecimento prévio a essa execução. Por exemplo, se durante o movimento ela realiza uma compensação de abertura, eu precisaria ter uma ação adutora e uma ação do semitendíneo prévio a essa posição. E se ela tem uma compensação de medialização, eu poderia ter uma ação dos músculos da banda de Maiciat, fixando então essa articulação na posição, certo? Então, quanto aos ligamentos laterais, você tem que pensar que a partir de 30 graus eles perdem suas ações, e agora eu tenho que pensar na estabilização de músculos, pensando na orientação mecânica correta dessa articulação. Segundo detalhe, articulação dos pés agora. Podemos ter, e é muito comum isso, pessoas que possuem o pé em supinação e pronação, certo? Pronação você associa com o valgo do joelho. Supinação você associa com o varo do joelho. Então, geralmente, quem possui varo de joelho tem supinação na articulação talo-calcânea. E quem tem o valgo de joelho apresenta o contrário, a pronação. Por isso que lá atrás no nosso vídeo, no início do nosso vídeo, eu falei que essa compensação do joelho poderia ter origem tanto na pelve quanto nos pés. Então, se você tem um aluno e esse aluno possui um tornozelo pronado, você tem que corrigir essa pronação através da força de tibial anterior, posterior e flexor dos dedos. Então, antes de chegar na execução propriamente dita, eu teria feito com ela exercícios de dorsiflexão e aqui na execução do movimento, eu vou pedir para ela fazer uma leve flexão dos dedos durante a execução. Isso vai ajudar a estabilizar essa pronação do pé. Isso acontece geralmente mais para mulheres. Para homem é o inverso, é uma supinação do pé. Nessa supinação, o que eu posso fazer para ajudar a estabilizar é trabalhar os fibulares, ou seja, eu vou trabalhar uma flexão plantar com uma eversão antes da execução desse movimento. Então agora vamos colocar em contexto o que nós acabamos de ver nesses detalhes prévios aí. Exercício de cadeia cinética fechada, alinhamento da coluna, neutralidade pélvica, neutralidade cervical. Durante a execução do movimento, haverá um componente de deslocamento meniscal.
se você aumenta a velocidade de execução, esse menisco pode não acompanhar a velocidade entre as estruturas ósseas. Depois, o componente fêmuro-patelar. De maneira óbvia, quanto maior a flexão do joelho, maior a compressão da patela contra o fêmur. A partir de 30 graus de movimento, os ligamentos laterais se distendem e não mais oferecem estabilidade para a articulação. Então agora eu dependo de músculos que oferecem essa estabilização. Ou músculos que estão envolvidos com o quadril, ou músculos que estão envolvidos com o pé, certo? Como acabamos de ver. Agora a gente vai para o detalhamento principal, que é o quanto você pode promover o agachamento para que não agrida o disco intervertebral. Então é muito comum aquela discussão sobre agachamento num ângulo máximo ou não. É indiscutível a análise quando você coloca somente um componente muscular. De maneira óbvia, quanto maior o ângulo do movimento, maior a ação muscular. Então, quanto maior a flexão, o músculo quadríceps, glúteo e isquiotibiais vão ter que trabalhar com mais intensidade para produzir a subida. Isso não se discute. O que eu quero colocar na mente de vocês é o componente biomecânico. Então eu vou fazer uma análise tanto para a pelve quanto para o joelho. Para a pelve, neutralidade. Vou pedir para a Michele iniciar a execução do exercício e vou pedir para vocês prestarem atenção aqui, ó. Essa é a origem do músculo isquiotibial, chamado túber isquiático. Quanto maior a flexão do joelho, pode ir, Michele, mais tenso fica o isquiotibial. Se ele for encurtado, ele vai direcionar essa pelve nessa posição, o túber isquiático quer vir para frente. E a força resultante disso acaba produzindo uma retroversão de pelve. Então, de maneira técnica, o ângulo que você promove o movimento, desce bem devagarinho, Michele, é o ângulo que você consegue sentir o apoio sacral. Porque se você desce e esse sacro sobe, ele só subiu porque existiu uma retroversão pélvica. E aí lembre, retroversão pélvica aumenta de 4 a 7 vezes a pressão nos discos intervertebrais lombares. Então essa é a primeira análise. Agora, uma análise que quase nunca é feita, uma análise específica sobre o ângulo, pensando no ligamento cruzado. O ligamento cruzado anterior, como uma forma geral, está tenso na extensão do joelho. E o ligamento cruzado posterior na flexão do joelho. Isso é uma conduta geral. Mas quando você pega e estuda esses ligamentos, você vê o seguinte: o ligamento cruzado anterior é formado por 3 fascículos. E olha que importante, esses fascículos não têm o mesmo ponto de origem, não têm o mesmo ponto de inserção e tampouco apresentam o mesmo comprimento. Então, um estudioso determinou o seguinte: em flexão ou em extensão, independente do movimento, fibras de ambos os ligamentos sempre estarão tensos. Antes de mostrar com a Michele, para vocês entenderem de uma maneira bem didática, vamos analisar o movimento osteológico aqui. Então nós temos o fêmur e nós temos a tíbia. Esse movimento é um movimento de cadeia cinética fechada.
Ou seja, o fêmur está rolando sobre a tíbia, certo? Mas acompanhe comigo, se esse movimento fosse apenas de rolamento, chegaria próximo dos 90 graus e haveria o quê? Uma luxação. Esse movimento, ele é sempre feito da seguinte maneira: o fêmur rola para trás e desliza para frente. Quem promove esse deslizamento do fêmur para frente? E esse deslizamento é bem-vindo, porque senão haveria uma luxação posterior. Quem promove esse deslizamento do fêmur para frente são fibras específicas do ligamento cruzado anterior. Ou seja, quando você se encontra em 90 graus de flexão, essas fibras encontram-se em tensão máxima e começam a deslizar esse côndilo para frente. Quanto maior o ângulo de flexão do joelho, maior o deslocamento para frente, maior a tensão específica dessas fibras do LCA. Portanto, vamos executar, Michele. Toda vez que eu, como fisioterapeuta desportivo, vejo um agachamento na amplitude máxima, neutralidade de pelve, neutralidade de cervical e execução. Então aqui as pessoas pensam o seguinte, pode fazer algumas repetições. Ângulo máximo de movimento, recrutamento máximo dos músculos envolvidos. Ok, indiscutível. Se esse ângulo máximo mudar a pelve e a pelve vier para retro, já está errado, você já está fazendo o disco intervertebral sofrer. Ok. Mas Marcos, eu consigo realizar o ângulo máximo mantendo a neutralidade da pelve. Aí eu te respondo o seguinte, ok quanto ao disco intervertebral, mas péssimo para o ligamento cruzado anterior, porque como aqui ela está passando de 90 graus, o fêmur está rolando para trás e está deslizando para frente. Quanto maior o ângulo de flexão, maior a tensão das fibras específicas do LCA. Então, toda vez que eu vejo esse movimento, eu penso o seguinte, ó, tensão de ligamento cruzado anterior. Tensão de ligamento cruzado anterior. Então você tem que começar a ter uma conduta técnica quanto aos exercícios. Parar de vislumbrar somente o componente muscular e trazer um componente articular. Por um motivo muito simples, o corpo não é feito só de músculos. E lembre-se, fisiologia de desempenho sem biomecânica não existe. Então esse foi um exemplo simples sobre como podemos analisar o exercício agachamento rack. Espero vocês no próximo vídeo.